Obrigado. My brothers, before I begin my paper, let me make a few comments. Antes de eu iniciar, deixe-me fazer alguns comentários. First, I apologize for speaking in English. Primeiro, quero pedir desculpas por falar apenas em inglês. I know many of you would not understand my English, Eu sei que muitos de vocês não entenderiam o meu inglês, but I guarantee you none of you would understand my Portuguese. mas eu garanto a vocês que ninguém vai entender o meu português. I learned 4 important Portuguese words. Eu aprendi apenas 4 palavras em português. Bom dia. Cerveja. And obrigado. E eu, I also want to express my congratulations to the Grand Lodge of Rondonia for 33 years. também quero dar os meus parabéns e expressar a minha gratidão aos 33 anos da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia. And I'd like to invite all of you to the second festival of the Association of Masonic Arts. E também quero convidá-los para nosso segundo evento da Academia Maçônica de Artes, Which will be held in Washington, D.C., or in Alexandria, Virginia, que será em Alexandria, em Virgínia, at the George Washington National Masonic Memorial. e que será no George Washington Masonic National Memorial, no Memorial Nacional Maçônico George Washington, Which will be held on May 10 through 13. e que vai acontecer de 10 a 13 de maio deste ano. The first world meeting was held in Brasilia 2 years ago. A primeira reunião da Academia Maçônica de Artes foi no Brasil, 2 anos atrás, Hosted by the National Grand Orient. e foi conduzida pelo Grande Oriente do Brasil, Who did an excellent job in presenting the association. que fez um excelente trabalho em apresentando a associação. Anyone interested Alguém interessado? can see it on the internet at MasonicArts.net. Quem estiver interessado pode acessar o www.masonicArts.net. And I thank the Grand Lodge of Rondonia for permitting me to be with you today. E eu quero agradecer imensamente a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia por estar aqui hoje com vocês. Now I go into my paper. E agora vamos à fala. Most Forceful Grand Master, my distinguished colleagues and my brothers all, it's a great privilege and a pleasure for me to be once again in the impressive country of Brazil. Grão-mestre, meus distintos colegas, meus irmãos todos, para mim é um grande prazer e um grande privilégio estar mais uma vez com vocês nesse impressionante país chamado Brasil. It has been my great pleasure to spend a considerable amount of time in Latin America over the past 2 decades, and I have expressed many times my respect for the Freemasonry that I find here. Tem sido um grande prazer passar um tempo considerável na América Latina nas últimas 2 décadas, e tenho me expressado muitas vezes o meu respeito pela maçonaria que eu tenho encontrado aqui. For a number of years, I have been attempting to classify Freemasonry into what I call styles, based upon the operational philosophies in different areas of the world. Por vários anos eu venho tentando classificar a maçonaria no que eu chamo de estilos baseados na filosofia operacional em diferentes áreas do mundo. I have placed Latin American Freemasonry into what I call a sociological style, because I find the craft here has been driven more by the sociology of the environment than in most of the rest of the world. Eu tenho colocado a maçonaria da América Latina no que eu chamo de estilo sociológico, pois eu vejo que a ordem aqui tem sido direcionada mais pela sociologia do ambiente do que
no restante do mundo. The Freemasonry I find here, while retaining significantly of what I call the philosophical style, tends to be more idealistic in its operation. As a result, you tend to establish higher goals and achieve higher purposes than much of the rest of the world. A maçonaria que eu encontro aqui tem se mantido significantemente no que eu chamo de estilo filosófico, tende a ser mais idealista em sua operação, em suas operações. Como resultado, vocês tendem a estabelecer objetivos mais altos, né, e alcançar uns propósitos muito mais altos do que boa parte do resto do mundo. I've been asked today to speak specifically on the subject of world Freemasonry, as well as the Freemasonry specifically found in Latin America and Brazil. And while I have been working for many years to unite regular Freemasonry to a common purpose for the benefit of local societies, it remains my dream to see all regular Freemasonry in the world united in a common purpose. Pedindo para que eu falasse hoje sobre o assunto da maçonaria mundial, assim como da maçonaria especificamente encontrada na América Latina e no Brasil. E enquanto como eu tenho trabalhado durante muitos anos para unir a maçonaria regular, né, a um propósito comum para o benefício da sociedade local, das sociedades locais, permanece meu sonho ver toda a maçonaria regular no mundo unida em um propósito comum, propósito único. Brazilian Freemasonry has been a challenge to that goal. Some of my comments today may sound harsh, but Freemasonry is being challenged in many parts of the world, and we cannot face challenges by ignoring reality. A maçonaria brasileira, a maçonaria no Brasil, tem sido um desafio para esse objetivo. Alguns dos meus comentários hoje aqui podem soar bem duros, mas a maçonaria está sendo challenged. Está sendo desafiada em muitas partes do mundo e nós podemos encarar esse desafio, não podemos encarar esses desafios ignorando a realidade. On a world level, Freemasonry is expanding at a remarkable rate. There have been 31 regular Masonic Grand Lodges consecrated since the turn of the century, predominantly in Eastern Europe and Africa. This rate of expansion is probably the greatest in well over a century. Em um nível mundial, a maçonaria está crescendo num ritmo frenético, num ritmo marcante. Tivemos 31 grandes lojas maçônicas sendo iniciadas, né, sendo consagradas desde a virada do século, principalmente na Europa Oriental e na África. Essa taxa de expansão é provavelmente a maior em um único século. However, even though Freemasonry is expanding in many parts of the world, there is a marked decline in membership numbers in other areas. And there remains discord within and amongst Grand Lodges in much of the world today. No entanto, embora a maçonaria esteja crescendo em muitas partes do mundo, tem um declínio marcante no número de membros em outras áreas, em outras partes, e permanece ainda alguns desacordos dentro e entre grandes lojas, em muitas grandes lojas no mundo hoje. Our craft is also being challenged by government and religious leaderships in many parts of the world where it has not existed in the recent past. Freemasonry in Italy today is facing serious challenges by the government of Italy. And the past Grand Master of the Ivory Coast, killed in an automobile accident, and a dedicated practicing Catholic all his life, was denied a Catholic funeral service because he was a Freemason. Nossa ordem tem sido desafiada por governos e lideranças religiosas em partes do mundo onde não existia num passado recente. A maçonaria na Itália está enfrentando sérios desafios pelo governo da Itália. O ex-grão-mestre da Costa do Marfim,
foi morreu em um acidente automobilístico, acidente de carro, e toda a sua vida sempre foi dedicada à Igreja Católica, mas ele não pôde ter um funeral católico justamente por ter sido maçom. Latin American Freemasonry has not been immune to dissension and discord. Indeed, some of your Grand Lodges have faced hierarchical challenges unique to Latin America for decades. A maçonaria da América Latina não tem sido imune às divisões e discórdias. Na verdade, algumas das grandes lojas na América Latina têm enfrentado desafios hierárquicos que são únicos dentro da América Latina por décadas. Much of Latin American Freemasonry was started through the Scottish Rite that has resulted in a tendency in some jurisdictions for that appendant body to attempt to assume supreme power in that jurisdiction. My brothers, World Freemasonry recognizes the Grand Lodge as the final authority in every jurisdiction, and every request for recognition by a Grand Lodge must confirm that authority. Muito da maçonaria na América Latina foi iniciada através do rito escocês, que resultou em uma tendência em algumas jurisdições para que esse corpo, o corpo filosófico, tivesse a tentativa de assumir o supremo poder, assumir o poder naquela jurisdição. Meus irmãos, a maçonaria mundial reconhece a grande loja como a autoridade final em toda a jurisdição, e todo pedido de reconhecimento por uma grande loja deve confirmar essa autoridade. On a world level today, interference by organizations appendant to Freemasonry are interfering with the stability of Grand Lodges, especially in newly established jurisdictions. Let us never forget that there is no higher degree than that of Master Mason. There may be higher degree numbers, but all degrees beyond the first are superfluous to the third. Em um nível mundial, a interferência de organizações, de órgãos ligados à maçonaria, estão interferindo a estabilidade das grandes lojas, especialmente nasquelas que foram nas jurisdições recentemente estabelecidas. Jamais devemos nos esquecer que não há nenhum grau maior do que o grau de mestre maçom. Não, there may be higher degrees numbers. Pode haver números de graus ainda maiores, mas todos os graus, além do primeiro, são supérfluos ao terceiro. When I first came to Latin America, I found an admirable style of Freemasonry, but relatively unknown simply because few Masonic leaders traveled to Latin America, and Latin American Freemasons rarely traveled to other jurisdictions. Quando eu vim à América Latina pela primeira vez, eu encontrei um estilo admirável de maçonaria, mas relativamente desconhecido simplesmente porque alguns líderes maçônicos viajavam à América Latina e maçons da América Latina raramente viajavam a outras jurisdições. I emphasize the need for Latin American leadership to travel to other parts of the world and let your style of Freemasonry be seen. If I have accomplished nothing else in the 19 years that I have spent with the World Conference, I am happy now to see your leaders traveling almost everywhere. Eu sempre enfatizei a necessidade da liderança na América Latina de viajar a outras partes do mundo e fazer com que o estilo de maçonaria da América Latina fosse visto. Se eu conseguir algo nesses últimos 19 anos que não tenha sido mostrado na Conferência Mundial, eu estou feliz em ver agora os líderes da América Latina viajando para todas as partes. Freemasonry in Brazil, however, represents what is perhaps the most unique organizational operation in the world. With the National Grand Orient, the State Grand Lodges, and the Independent Grand Orients, each claiming their right to their jurisdiction, it creates a very confusing situation to the rest of the world. In the years that I have been coming to Brazil,
I noted that all three bodies were willing to regard each other as brothers, even sitting in lodge with each other, but failing to officially recognize their existence. A maçonaria no Brasil, no entanto, representa o que é talvez a operação organizacional única no mundo, com o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas estaduais e o Grande Oriente Independente, cada uma tendo o seu direito numa determinada jurisdição, na sua jurisdição. Cria-se uma situação muito confusa para o resto do mundo. Nos anos que eu tenho vindo ao Brasil, eu percebi que todos os três corpos estão ansiosos para reconhecer uns aos outros como irmãos, até mesmo sentando em lojas uns com os outros, mas falhando em reconhecer oficialmente suas existências. I first became aware of the situation in the early 1980s when I received a telephone call one evening from one of my lodge secretaries asking if he could permit a Brazilian visitor admission to his lodge. Eu me tornei ciente dessa situação pela primeira vez no início dos anos de 1980, quando, em uma noite, eu recebi uma ligação telefônica de um dos secretários de minha loja, perguntando se ele poderia aceitar ou permitir um visitante brasileiro, a admissão de um visitante brasileiro à sua loja. I determined at that time that he was a member of the Grand Orient, and at that time we did not recognize the Grand Orient. Indeed, no Grand Lodge in the United States recognized the Grand Orient, but we did recognize the state Grand Lodges. The rest of the world recognized the Grand Orient, but did not recognize the state Grand Lodges. Eu percebi que ele era membro, eu fiquei sabendo que ele era membro do Grande Oriente do Brasil. E naquela época, naquele período, nós não reconhecíamos o Grande Oriente. Na verdade, nenhuma grande loja nos Estados Unidos reconhecia o Grande Oriente do Brasil. Mas nós reconhecíamos as grandes lojas estaduais. O resto do mundo, por sua vez, reconhecia o Grande Oriente do Brasil, mas não reconhecia as grandes lojas estaduais. This individual was a Brazilian general attending the Army War College in Carlisle, Pennsylvania. He wrote to me stating that this was not Freemasonry, it was politics. I had to inform him at that time that it was his privilege to affiliate with any Masonic body he chose, but it was our right to recognize any Grand Lodge that we chose. I began then to study the complexity of Brazilian Freemasonry and to work to unite it. Este indivíduo era um general brasileiro que estava indo para a escola de guerra em Carlisle, Pensilvânia. Ele me escreveu dizendo que aquilo que aconteceu não era maçonaria, e sim política. Eu tive que informá-lo, naquela época, que ele tinha o privilégio, o direito de se afiliar a qualquer corpo maçônico, potência maçônica que ele escolhesse. Mas era o nosso direito reconhecer que grande loja nós decidíamos reconhecer. Eu comecei, então, a estudar a complexidade da maçonaria brasileira e trabalhar em busca de sua união. A couple of years ago, I wrote a letter to all Grand Lodges in Brazil, evaluating Brazilian Freemasonry, and I changed my thinking regarding it. I am normally in opposition regarding sharing territory with the Grand Lodge created by separating from its origin. However, in other jurisdictions, there was no compatibility with each other. It just did not make sense to me, under the circumstances, that you would not recognize each other, but regard each other as brothers and intervisit your lodges. As a result, I encouraged and continue to encourage a willingness to share territory and officially acknowledging each other's existence, and I am pleased to see that beginning to happen. A united Freemasonry in Brazil would serve as a much stronger organization with a greater capacity of influencing civil society. Alguns anos atrás, eu escrevi uma carta para todas as grandes lojas no Brasil, avaliando a maçonaria brasileira. E eu mudei o meu pensamento relacionado a isso. Eu normalmente
me oponho no que se diz respeito ao compartilhamento de território com a grande loja criada, separando assim de sua origem. No entanto, em outras jurisdições, não havia compatibilidade de uma com a outra. Não fazia sentido para mim, nessas circunstâncias, que vocês não reconhecessem uma a outra, mas ainda assim a chamassem de irmãos, chamam-se de irmãos e fazem visitas de lojas. Como resultado, eu encorajei e continuo a encorajar o desejo de compartilhar o território e oficialmente reconhecer a existência de uns e outros. E eu estou muito satisfeito de ver isso acontecendo, o início disso acontecendo. Uma maçonaria unida no Brasil certamente serviria a uma organização muito mais forte, traria uma organização muito mais forte, com uma capacidade muito maior de influenciar a sociedade civil. There are today internal challenges with which Freemasonry is being confronted, however. A willingness by some of the leadership to violate protocols that have served to sustain us for centuries is becoming a greater challenge to present-day Freemasonry. The granting of recognition to Grand Lodges recognized as being irregular causes serious damage to regular Freemasonry and subjects that Grand Lodge to having their recognition withdrawn. And again, Latin America is not immune. Há hoje desafios internos com o qual a maçonaria está sendo confrontada, no entanto. Um desejo de alguns líderes, de algumas lideranças, de violar protocolos que têm servido para sustentar durante séculos, está se tornando um desafio ainda maior para a maçonaria nos dias de hoje. Dando-se o reconhecimento de grandes lojas reconhecidas como sendo irregulares, causa danos seríssimos para a maçonaria regular e sujeitos que a grande loja faz com que grandes lojas tenham seu reconhecimento retirado, e isso, claro, na América Latina, a América Latina não está imune. Perhaps the single greatest issue facing Grand Lodges today lies within the inflated egos in some of our leaders. This issue has become more pronounced as a result of a greater commitment to themselves than to Freemasonry. Talvez o único e o maior problema sendo encarado pelas grandes lojas hoje está no fato de termos os egos inflados de alguns de nossos líderes. Este assunto tem se tornado cada vez mais comum como resultado de um comprometimento maior a eles mesmos do que à maçonaria. My brothers, Freemasonry has been a major player in the evolution of civil societies for 3 centuries, and it is imperative that if we wish to continue playing that role, we must have a leadership committed to maintaining those landmarks and protocols upon which we were structured. Meus irmãos, a maçonaria tem sido um importante participante na evolução das sociedades civis durante 3 séculos. E é simplesmente obrigatório, imperativo, que se nós quisermos continuar levando este papel a sério, nós temos de ter uma liderança comprometida em manter os nossos landmarks e os protocolos sobre os quais nós fomos criados e estruturados. Our 3 centuries of success can be attributed to numerous factors, but I look at 3 major ones. First, one of the attributes of Freemasonry that created its greatness was that it accepted men from all social strata and placed them in an environment where they were regarded as equals, and this took place in a class-distinctive society. Nossos 3 séculos de sucesso na maçonaria podem ser atribuídos a uma série de fatores, numerosos fatores. Mas eu gostaria de mencionar 3 desses fatores como essenciais. Primeiro, um dos atributos da maçonaria que criou a sua grandeza foi que ela é aceita
ela sempre aceitou homens de todos os tratos sociais e os colocou em um ambiente onde eles são considerados como iguais. E isso aconteceu em uma sociedade com classes distintas. Second, it attracted some of the greatest thinkers and leaders of the world and seated them in that same lodge room. It was these men who created the visible image of Freemasonry to the world. This attraction was primary in causing our craft to become a force unlike any other seen in the world, one that has served as a beacon to developing societies. Without these men, it is doubtful that we would have survived to the present time. The craft may not have created their greatness, but they have created the craft's greatness. The philosophical precepts of Freemasonry influenced the thinking of great men and provided a stimulus to continue to the development of world civilization. O segundo fator é que ela atraiu alguns dos maiores pensadores e líderes do mundo e os colocou sentados dentro de uma mesma loja. Foram esses homens que criaram a imagem que nós temos da maçonaria, a imagem visível da maçonaria para a sociedade. Essa atração foi a causa primária, foi a primeira causa da nossa ordem, para que a nossa ordem se tornasse uma força diferente de qualquer outra vista no mundo. Uma força que serviu ao lampejo de desenvolvimento das sociedades. Sem esses homens, sem esses pensadores, certamente ficaria em dúvida que nós teríamos sobrevivido como maçons, a maçonaria teria sobrevivido até o tempo presente. A ordem pode não ter criado a grandeza desses homens, mas esses homens criaram a grandeza da nossa ordem. Os preceitos filosóficos da maçonaria influenciaram o pensamento de grandes homens e forneceram estímulo para contribuir com o desenvolvimento da civilização mundial. Third, and this could be our greatest failing in parts of the world today, it remains selective on the quality of the man that it would accept for membership. Had we lacked in any of these factors, we would not have become what we did or remain as we have. And if we fail in any one, we are not the Freemasonry of our past. This factor is fundamental in structuring and maintaining the foundation which was the first and second, upon which the first and second factors depend. O terceiro fator é que este poderia ser, talvez, a nossa maior falha em partes do mundo hoje. Ela continua seletiva, ela permanece sendo seletiva na qualidade dos homens que ela aceita como membros. Se nós tivéssemos deixado de lado qualquer um desses fatores, nós não teríamos nos tornado o que somos, né, o que fizemos, ou permanecermos como tendo... Just a second here. Se nós não tivéssemos falhados nesses fatores, em todos esses fatores, nós não teríamos nos tornado o que somos hoje. Ou permaneceríamos como se tivéssemos, ou se continuássemos sendo uma falha em um projeto, né, que temos na maçonaria, ou não teríamos evoluído na maçonaria do nosso passado. Este fator da grandeza da escolha dos homens é fundamental na estruturação e manutenção da fundação sobre a qual o primeiro e os segundos fatores dependem. It is important for us to recognize that this failure to remain selective is not characteristic of Freemasonry all over the world. Fortunately, Latin American Freemasonry has been able to retain those qualities that made Freemasonry Freemasonry, while some areas of the world have submitted to a prevailing political correctness attitude with a willingness to surrender the quality of the membership for the sake of large numbers. This has been one of the causes for the loss of 75% of the membership in North America. É importante para nós reconhecermos que esta falha de permanecer seletivos não é característica da maçonaria no mundo todo.
Felizmente, a maçonaria na América Latina tem sido capaz de manter essas qualidades que fazem, que tornam a maçonaria. A maçonaria, enquanto algumas áreas do mundo, tem se submetido a uma política decadente, uma atitude de política decadente, com o desejo de se entregar à qualidade dos membros, ou de se tornar membro, apenas para que se infle os números em suas fileiras. Esta tem sido uma das causas para a perda de 75% de membros na América do Norte. Several years ago, I presented a paper at a symposium in Izmir, Turkey. The theme of the symposium was the challenges of Masonry in the 21st century. When I was asked to speak, the theme was qualified to me with the observation that it is quite evident that the protocols of regularity, recognition, right to visit, and territorial sovereignty are not applicable in today's culture and are unable to shape today's world. Vários anos atrás, eu fiz uma apresentação em um simpósio em Izmir, na Turquia. O tema do simpósio foi os desafios da maçonaria no século XXI. Quando me pediram para falar, o tema foi qualificado com a observação de que é bem evidente que os protocolos de regularidade, reconhecimento, direito à visitação e soberania territorial não são aplicáveis na cultura de hoje e são incapazes de modelar o mundo de hoje. I took a definite opposing view in the paper that I presented. These protocols, crafted by the great thinking minds, have sustained Freemasonry for several centuries. And if we choose to lessen their significance, we weaken the very fabric that held us together all those centuries. My brothers, Freemasonry has thrived for 300 years, constantly evolving societal changes without the need to sacrifice its protocols. I continue to be confounded by those leaders today who seem intent on destroying the very qualities of the craft that not only have sustained it, but contributed to making us significant. Eu tive uma visão bem diferente daquela apresentada na apresentação que eu fiz. Esses protocolos, passados por grandes mentes pensantes, têm sustentado a maçonaria por vários séculos. E se nós escolhermos, se nós diminuirmos a sua significância, nós enfraqueceremos o tecido que nos mantém unidos, que tem nos mantido unidos durante séculos. Meus irmãos, a maçonaria tem lutado por 300 anos, tem passado, nesses 300 anos, por mudanças constantes, mudanças societárias constantes, sem a necessidade de sacrificar os seus protocolos. Eu continuo a lutar com esses líderes hoje que parecem ter a intenção de manter essas qualidades na ordem. Que não tem apenas sustentado, mas contribuído para torná-las significantes. Many Masonic leaders today are proposing that Freemasonry must become something fundamentally different to remain relevant in today's world and to adapt to the technological age. Muitos líderes maçônicos hoje estão propondo que a maçonaria deve se tornar algo fundamentalmente diferente para se manter relevante no mundo de hoje e se adaptar à era tecnológica. Are the environmental changes of the modern world so much different from those of our past that the philosophical precepts of Freemasonry are no longer applicable? We should ask ourselves, why must we now change to suit society to remain relevant? The craft's relevancy has not declined over the past 3 centuries, nor was it required to change to remain significant, and it did not prostitute itself to maintain its significance. Indeed, it thrived because it maintained those moral and ethical values upon which it was structured and which it disseminated to the world, and refused to submit to a society of decreasing values.
My brothers, because society lowers its values, it does not mean that we must lower ours to fit in. As mudanças ambientais do mundo moderno são muito diferentes daquelas de nosso passado, que os preceitos filosóficos da maçonaria não são mais aplicáveis? Nós deveríamos perguntar a nós mesmos, por que nós devemos mudar agora apenas para se tornar mais relevante à sociedade? As ordens, os trabalhos, a relevância da ordem não se diminuiu nos últimos 3 séculos, nesses 3 séculos passados, nem conseguiram mudá-la para permanecer significante e se prostituir para manter a sua significância. Na verdade, ela tem lutado, pois se mantém presa àquele código, àqueles valores éticos e morais sobre os quais ela foi estruturada e que se disseminou para o mundo e recusou a se submeter a uma sociedade que apenas diminui os seus valores. Meus irmãos, não é porque a sociedade diminui os seus valores que nós temos que diminuir os nossos apenas para nos encaixarmos. This is a different world we live in today, but the world is always different from that of the past, and it has always changed. The changes that have occurred throughout our history have been dramatic, and yet the stability of Freemasonry in support of its fundamental philosophy has not wavered. We have not surrendered to the demands of the profane world to fit into what they perceive we should be. O mundo no qual vivemos hoje é um mundo diferente, mas o mundo é sempre diferente daquele do passado. E isso tem mudado sempre. As mudanças que têm ocorrido ao longo de nossa história têm sido dramáticas e, no entanto, a estabilidade da maçonaria em apoio à sua filosofia fundamental não tem sido sacrificada. Nós não temos nos rendidos às exigências do mundo profano para nos encaixarmos naquilo que eles querem que nós talvez nos tornemos. However, in our past, the greatest challenges with which we were confronted came from leaders within certain religious institutions and leaders of repressive forms of government. The major challenges were external to the craft. In spite of all of the objections with which we were confronted, we were provided a visionary leadership with the capability of overcoming all confrontations. We may have been slowed down for a while, forced to conceal our membership, and indeed cease to exist for periods of time in some areas of the world, but we still remain, professing the ethical and moral ideals that have sustained us for 300 years. No entanto, em nosso passado, os maiores desafios com os quais nós fomos confrontados vieram de líderes dentro de certas instituições religiosas, líderes de formas de governo repressivos. Os maiores desafios foram externos à ordem. Apesar disso, apesar das objeções com as quais nós fomos confrontados, nos foi também dado uma liderança visionária com a capacidade de vencer todos esses problemas, todas essas confrontações. Nós podemos ter diminuído um pouquinho, forçado a esconder a nossa participação maçônica e, na verdade, até parar de existir por alguns períodos de tempo em algumas áreas do mundo. Mas nós ainda continuamos professando os ideais morais e éticos que têm nos sustentado nesses 300 anos. Now, however, the greatest threats to Freemasonry today are not external to the craft, but are chiefly internal. There are far more divisive issues existing within the inflated egos of Masonic leadership and the liberal attitudes of the membership than those challenges outside of it, and Latin American Freemasonry is not immune to these challenges. Perhaps the greatest threat to the success of Freemasonry in Eastern Europe and Africa has been the result of bodies appendant to Freemasonry, and again, Latin America, Freemasonry is not immune. Agora, no entanto,
As maiores ameaças à maçonaria de hoje não são externas à ordem, mas são principalmente internas. Há muitos tópicos que causam divisão, existentes dentro de egos inflados de lideranças maçônicas e de atitudes liberais de seus membros, do que aqueles desafios que vieram de fora. E a maçonaria na América Latina não está imune a esses desafios. Talvez a maior ameaça para o sucesso da maçonaria na Europa Oriental e na África tem sido o resultado dos corpos ligados à maçonaria, outros corpos ligados à maçonaria, e, novamente, nesse ponto, a maçonaria na América Latina não está imune. There is also one factor that is unique to our present day that we cannot afford to ignore. The technology that the internet provides, the fertile ground to our enemies to spread their venomous attacks, but also to those members of the craft who know not, but know not that they know not. The same fertile ground to spread their ignorance. Há também um fator que é único aos nossos dias atuais, que nós não podemos nos dar ao luxo de ignorar. A tecnologia que a internet fornece, o solo fértil para nossos inimigos espalharem ataques venenosos, mas também àqueles membros da ordem que sabem who know not but know not that they know not. Wow, that is awesome. Vamos lá, pessoal. O solo fértil, a internet então seria o solo fértil que os nossos inimigos usam para espalhar ataques venenosos, mas também aqueles membros da ordem que não sabem, mas ainda não sabem que eles não sabem que não sabem. O mesmo solo fértil para que a ignorância se espalhe. Our future is dependent upon a visionary class of leadership with a greater dedication to the future of Freemasonry than to their own image. A leadership capable of dealing with both external and internal challenges that we must face. Nosso futuro depende de uma classe de liderança visionária, com uma dedicação maior ao futuro da maçonaria do que à nossa imagem. Uma liderança capaz de lidar com os desafios externos e internos que nós devemos sim encarar de frente. My brothers, Freemasonry impacted this world by improving the good man, by taking one good man at a time and making him a better man. We made him better by infusing into him the realization that he was far more capable than he himself considered possible. We stimulated him to want to be better and incited his intellect to want to become more knowledgeable, to want to become more capable, and want to participate in improving the society in which he lived. Meus irmãos, a maçonaria impactou este mundo melhorando os bons homens. Ela também impactou o mundo pegando um bom homem de uma vez e tornando-o ainda um homem melhor, que nós procuramos sempre fazer o melhor, por incutir nele a realização de que ele é muito mais capaz do que aquilo que ele mesmo considera ser possível. Nós o estimulamos a querer ser melhor e incentivamos o seu intelecto a querer se tornar cada vez mais expansivo em conhecimento, a querer se tornar mais capaz e a querer participar na melhora da sociedade na qual nós vivemos. It was then the better man, the more knowledgeable man, the more competent man who impacted the evolution of civil society. Freemasonry became the educational tool and provided the environment where the good man crafted the ideas and created the ideals of a democratic society. This world is as it is today because Freemasonry lived. And Freemasonry lived because it undertook the responsibility of taking the good man and making him a better man by teaching him the precepts and the philosophy of Freemasonry. E foi assim, então, que o melhor homem, o homem com mais conhecimento, o homem mais competente, quem
que impactaram a evolução da sociedade civil. A maçonaria tornou-se a ferramenta educacional e forneceu o ambiente onde o bom homem pôde construir as ideias e criou os ideais de uma sociedade democrática. Este mundo é como é hoje porque a maçonaria permaneceu viva. E a maçonaria permaneceu viva porque ela assumiu a responsabilidade de pegar o bom homem e torná-lo um homem ainda melhor, por meio de ensinamentos, ou ensinando a ele, preceitos e filosofias maçônicas. So as we continue to travel into this century, we must recognize our place in history, as well as our responsibility to it. And my brothers, never forget, Freemasonry does not fail. Freemasons fail. Portanto, como nós continuamos a viajar neste século, nós devemos reconhecer o nosso lugar na história, também a nossa responsabilidade com essa história. E, meus irmãos, nunca, jamais se esqueçam que a maçonaria não falha. Os maçons falham. Obrigado.